Muito bem, voltamos com o programa Painel Político. O apresentador Ranieri Bento tirou aí uns dias de descanso, ele volta na próxima semana. Nós estamos aqui então conversando com o professor advogado Salatiel Ferreira Lúcio, professor e advogado Oscar Alexandre, sobre o contexto político nacional. O debate está muito quente, nós ainda nem chegamos a falar de corrupção, né? E aí nós temos uma pessoa que foi ouvida hoje pela nossa equipe nas ruas de Caratinga. Vamos ouvir. Irmão, eu tô vendo um caminhar para um caos. Enquanto não entrar lá jovens igual vocês, numa comparação, que tem a mente aberta para o social, as coisas não tendem a mudar. Porque em tudo que se vê falar em corrupção, não se vê falar em ajuda, não se vê falar em buscar uma família debaixo de um viaduto, né? Passa-se e fecham-se os olhos para essas situações. Mas pode sim melhorar, o Brasil tem potencial para isso tudo. Basta querer, né, as pessoas que estão na frente da política fazer um trabalho voltado mais para o social. Só que hoje a juventude mais do que nunca tem que olhar esse lado, para buscar ser um político honesto. Porque os que já estão antigos não resolvem o problema mais. Na minha opinião é esta, irmão. Deus abençoe a todos, né? E que vamos conseguir, talvez, ainda ver esse lado acontecer. Muito bem, a gente vê aí que o povo tem essa percepção muito clara. Se há a corrupção, falta dinheiro para investir no social. O que o senhor acha aí, professor? Acho que a corrupção tem que ser combatida, quem errou tem que pagar, entendeu? Mas é preciso que a gente fiscalize, todos nós fiscalizamos. Agora, o que na verdade ocorre é o seguinte, o sujeito às vezes está discutindo a corrupção, mas ele é é corrupto também. É um também. corrupto também, entendeu? Esse é o grande problema. O problema no Congresso, lá não salva um hoje, não. É igual o saco de caranguejo. Mas não salva nenhum hoje lá no Congresso? Assim, não, salva sim, né? O que acontece, você já viu o saco de caranguejo? Quando você puxa um, vem um monte, né? Mas a gente não pode generalizar. Eu tenho por mim que no Congresso existem pessoas que estão ali trabalhando honestamente, seriamente para o desenvolvimento do país. Agora o problema é que a maioria, né, Dário, quer levar vantagem. Esse cidadão falou um negócio interessante. Nós estamos caminhando para o caos e tal, mas ao mesmo tempo ele tem uma esperança. Ele fala assim que o Brasil tem muito potencial. E que eu também vejo isso, porque se o Brasil não caminhasse sozinho, as pessoas, os indivíduos, cada um cuidando da sua vida e cuidando, porque isso é que vai movimentando. Se a gente fosse esperar o governo resolver tudo, né, professor Oscar? A gente não pode ser só destinatário. Exato. A gente tem que ser autor também, né? E é nessa perspectiva que a gente tem que, de alguma forma, prestar atenção. Porque, como bem disse o Salatiel, nós também temos o nosso dever em relação ao Estado. Nós temos que participar mais das sessões das câmaras, né, municipal. A gente tem que prestar atenção naquilo que está sendo veiculado a respeito do nosso Estado, do nosso país, para poder criticar. Olha esse cidadão aí que apareceu. A gente tem que prestar atenção na voz das ruas. Né? Lógico fala que o Brasil tem potencial. Né? Lógico que a gente não vai poder caminhar no calor das emoções. Mas a gente tem que prestar atenção. O nosso representante, ele não pode tomar uma decisão sem observar no horizonte as pessoas. A Câmara Municipal está aí toda terça-feira, né, tem as reuniões. Temos que ir lá ver o que o vereador está fazendo, o que as pessoas que estão, de alguma forma, defendendo os seus projetos. Temos que ir lá, porque senão a gente fica como destinatário. Aí depois não adianta reclamar. Eu vou falar com o Salatiel. O Salatiel foi político muitos anos, né, de participar do processo eleitoral, foi presidente da Câmara Municipal, foi um constituinte municipal, né, e inclusive exerceu um cargo importantíssimo de relator da Lei Orgânica Municipal. E esse cidadão fala uma coisa: olha, preciso uma renovação de quadros na política. Eu concordo com isso também, né? A gente vê aí alguns parlamentares novos realmente se destacando. Mas outro dia eu vi uma parlamentar de 25 anos, né? Foi eleita aí
A única coisa que ela conseguiu até agora foi aparecer na internet dançando funk, né, Salatiel? A gente também não pode desprezar a experiência, né? O pessoal que está lá mais tempo e que conhece ali como é que funciona o parlamento, né, Sal? Eu acho também, precisa de gente nova, entendeu? Mas é preciso também de entender que é preciso das pessoas que têm essa experiência, né? Porque o grande problema também é a falta de experiência. A gente vê, por exemplo, na maioria das nossas câmaras municipais, né, as pessoas têm até vontade de fazer alguma coisa, mas não têm a menor experiência de como fazer, né? Haja vista a questão da competência legislativa, né? Você abre lá a Constituição, lá, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. O que é esse interesse local? E aí é que fica o problema, né? Os vereadores passam a fazer o quê? Título de cidadão honorário, honra ao mérito, porque falta essa discussão, né, com as pessoas mais experientes. O que é esse legislar sobre assunto de interesse local? O que é esse interesse local? A gente vai descobrir fazendo. Exatamente. É quando você leva um projeto que você entende que é do município e às vezes vão pensar, mas isso é uma questão do Estado. Vamos tentar. Porque a partir do momento que a gente tem uma negativa, você tem a oportunidade de, por que não? Né? Então o indivíduo ele tem que participar. É através dessa atuação dele no dia a dia é que essas situações vão acabar aparecendo. E essa fala, só interrompendo um pouquinho, Salatiel, essa fala aí tem muito a ver com o que um outro cidadão que a gente ouviu hoje pela manhã em Caratinga, ele disse. Vamos ouvir o que ele disse. Tem que ter mais fiscalização, né? Porque você está culpando só o governo, mas depende de cada um de nós. Porque o governo, você vê aí, ó, tem muitos... Essas casas populares ajudam muito a população. A área da saúde está sendo a prioridade também, né? Porque está deixando de desejar. Não é tanto o que deixa a desejar, que a gente vê nas reportagens, joga material fora. Então fiscalizar mais para ver onde está indo as coisas, né? Pois é, me parece que assim, a percepção do povo é a seguinte: olha, preciso de investir no social, as casas populares, isso tudo ajuda muitas pessoas, a saúde, mas ele detecta o seguinte, na saúde há muito desperdício, tem dinheiro, mas às vezes é mal administrado. Aí, nesse momento, parece que falta o tecnocrata, aquele que vai ali executar a política de saúde, a política geral de saúde, com um pouco mais de qualidade, né, Salatiel? A gente está vendo agora uma proposta até para voltar com a CPMF. Como é que você vê isso aí? Você acha que é mesmo necessário a CPMF que, sem voltar àquela polêmica meramente partidária, quando o PT estava na oposição era contra, depois virou governo, foi a favor. Inclusive foi a única derrota do governo Lula no Senado, foi a derrubada da CPMF. Né? E agora fala-se em voltar esse imposto. A saúde está precisando desse imposto mesmo? Na verdade, eu queria colocar primeiro o que o cidadão coloca ali, da participação. Na verdade, a nossa Constituição, ela foi esplêndida nessa situação. O cidadão deixa de ser mero espectador para ser partícipe. Nós temos várias questões abordadas pela Constituição que ela transforma o cidadão num verdadeiro partícipe. Por exemplo, iniciativa popular de lei, referendo, plebiscito, né? Ação popular. Ação popular. Então, a Constituição ela faz com que o cidadão deixe de ser mero espectador para ser partícipe. E isso é importante, ele coloca muito bem. Agora, a questão da CPMF, eu vejo um problema não só com a CPMF, mas dos tributos, né? O cidadão, ele paga o tributo, mas ele quer que tenha um retorno. Esse é o grande problema. Porque a CPMF... ela vai tributar exatamente as pessoas que movimentam em banco. E quem movimenta em banco, a maioria são pessoas que têm dinheiro. Né? Então, eu acho um tributo muito... Mas quem não tem dinheiro, movimenta lá também. Mas é muito pouco. Mas aí, o que acontece? Mas é penalizado. Não, porque o que acontece? A própria lei vai dizer
até o limite de X% não terá contribuição, entendeu? Então é uma forma, né, de você ver, porque existe no direito tributário, né, aquele princípio da capacidade contributiva. Então, na CPMF, você poderia ter isso muito bem. Agora, esse dinheiro seria para a saúde? Só para a saúde? Esse é o grande problema. Estaria vinculado, né, ao investimento o na grande saúde. problema dos tributos é esse, porque se você paga lá o IPTU e você tem a sua rua calçada, né, embora não há uma vinculação do tributo à obra, né, porque é o chamado tributo não vinculado, o que o cidadão quer é o retorno disso aí, né? Porque o grande problema é esse não retorno. Você arrecada e aí vou te dar razão, o Estado gasta mal, né? Então, como ele gasta mal, ele tem que arrecadar mais, né? E aí... Era melhor gastar bem, né? Gastar direito. Bem. Eu estava falando, uma coisa que impressiona, às vezes, assim, o tanto que é gasto em publicidade, né, professor Oscar? Publicidade governamental... questão assim, com situações que realmente não vão refletir ali em melhorias para o povo, né? Não gasta assim, saneamento básico, a gente está num atraso de saneamento básico aí, né? E interessante, professor Dário, que a publicidade ela é maior quando o governante não faz nada. Exatamente. Porque quando ele faz, não há necessidade de tanta publicidade. Exatamente. Então, só para poder também destacar, lógico que isso não é generalizando, né? A maior parte, né, das empresas tidas como corruptas, né, que estão dialogando com o Estado, normalmente são empresas de publicidade que têm uma dificuldade maior em identificar qual é a prestação de serviço. Engraçado, falava-se o seguinte, uns tempos atrás, dizia-se o seguinte, aquela corrupção de empreiteiras, aquilo acabou porque o Tribunal de Contas hoje conta com um corpo técnico muito bem, tem engenheiros que vão lá medir e tal. A gente tinha essa noção que o ralo, o escoadouro de dinheiro público ilícito, ou seja, de corrupção, era realmente na publicidade, que foi a origem ali do mensalão, o caso do Marcos Valério, que atuou primeiro aqui em Minas Gerais, depois, né, num sistema um pouco diferente, mas um esquema bem diferente, originou o mensalão do governo federal, tanto que as questões são tratadas diferentemente na justiça, não porque a justiça é má, está favorecendo esse aqui, mas isso é um outro assunto, para um outro programa que a gente vai voltar aqui, né, porque já está acabando, mas falava-se isso mesmo. E agora a gente está vendo aí com o caso da Petrobras, que as empreiteiras continuaram deitando e rolando. É uma fonte ainda de corrupção muito importante, né, Salatiel? Sim. Dário, eu quero deixar claro o seguinte, eu acho que corrupto tem que ser banido, tem que pagar pela corrupção. É crime, crime tem mesmo, que ir para a cadeia mesmo, entendeu? Não estou aqui defendendo corrupção. Agora, o que eu repudio é esse sensacionalismo. Parece que a corrupção nasceu ano passado, entendeu? Só que essa corrupção, ela existe desde que o Brasil foi descoberto. Pois é, mas é preciso que os acabe crimes que aconteceram semana passada precisam ser punidos, porque aqueles do ano passado também tem que ser punidos. Então, assim, se você falar assim, por que não punir um crime de tempos atrás, nós não vamos punir esse. Inclusive, um discurso que está acontecendo aí é que vai punindo essas empreiteiras, o país vai parar, muitos projetos vão parar. Olha, se a empreiteira, né, se o empreiteiro ele é um criminoso, toda prisão ela interrompe um projeto criminoso. O objetivo da prisão é esse. Mas o papo está muito bom, professor Oscar. Vamos dar oportunidade para outros, né? Porque o que não pode é ficar o Estado nas mãos de poucos. Exatamente, de poucos. Que essas empreiteiras quebrem, que venham outras que ocupem o seu lugar e que vão trabalhar, de repente, num sistema mais organizado, em que a fiscalização, como disse o nosso telespectador ali, o nosso cidadão, que a fiscalização seja mais eficaz. E de um modo geral, a gente percebe que tem acontecido. Os corruptos, as pessoas estão sendo processadas, estão sendo presas. Exato. A vida delas não está fácil, não, porque agora vão nos familiares, já nos esteve amigos, muito fácil, né? Vão nos trabalhadores, né, nos empregados, porque tem que colocar o dinheiro no nome de alguém, porque não consegue justificar aquela quantidade na conta. Então isso vai, com certeza, impactar um pouco mais os corruptos. Eles vão ter mais dificuldade
em desviar o dinheiro, né? O dinheiro que está indo para fora do país está sendo identificado. Isso exige muito mais estrutura, né, dos órgãos de investigação, né? Não é simples investigar lavagem de dinheiro. Não. Eu acredito que o Brasil tem jeito, eu acredito que os nossos políticos, eles estão bem intencionados, que a maioria dos que estão ali estão fazendo bem, porque se todo mundo tivesse, se fosse a maioria, a gente já tinha saído do trilho há muito tempo. Há muito tempo. Então a gente tem um cidadão de bem, que está preocupado em sustentar sua família, está preocupado agora mais politicamente com o contexto, né, nacional. Então o rumo é esse, o rumo é a participação, a gente tem que estar envolvido nesse cenário político. Então a gente sempre fala isso para poder chamar a atenção do cidadão. Vamos participar das reuniões, vamos lá na Câmara Municipal, vamos nos ater àquilo que está acontecendo no Senado Nacional. A gente não pode ser só destinatário. Né, professor Salatiel, considerações finais. Obrigado aí pela presença, né? Eu que debate agradeço, amistoso, né? eu que agradeço, foi muito bom, né? Mas eu continuo defendendo essa participação, repito, que hoje, né, como eu disse antes, a própria Constituição nos torna partícipe, e isso é importante. E como presidente da Câmara, eu procurei levar, né, essa discussão, essa participação popular na Câmara. Você que instituiu lá a Tribuna Livre, Tribuna Livre, e com uma ideia de que a partir do momento que a gente adquirisse essa experiência da Tribuna Livre, que é um representante de uma entidade lá falar, a gente criar um dia, né, uma sessão na Câmara onde as pessoas pudessem participarem do debate, porque hoje o que acontece? O regimento permite exclusivamente a participação dos vereadores. Então nós teríamos uma sessão, né, durante o mês, onde as pessoas que ali estivessem presentes pudessem debater com os vereadores. E eu acho também, a nossa ideia ali não foi à frente, não tive essa oportunidade, é de criar ali, como existe na Assembleia Legislativa de Minas, a escola do Legislativo, ou seja, formar cidadãos ali, mostrar para ele qual é o papel do Legislativo Municipal, qual é o papel do Executivo, que é muito comum a gente estar nas ruas e as pessoas perguntar assim, e você, vereador, te pergunta, que hora que você está na prefeitura? Né? Saber discernir. Que acha que o vereador é um funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura. E, na verdade, ele teria que ser um fiscal, um legislador e um fiscal do Executivo. Mas eu acho que esse programa vai contribuir muito para que as pessoas comecem a participarem da vida política do município e do país. Tá, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora aqui pela Docton TV. Na semana que vem, o painel político está de volta, novamente com Ranieri Bento. Um abraço.